que vai depender dos votos dos ministros e que pode mudar totalmente o desfecho do julgamento, né? Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Eu acho que nós temos aqui um cenário no qual há uma estabilidade de expectativas, mas é importante lembrar que na época do mensalão, o julgamento tomou corpo 13 anos atrás, também se tinha uma expectativa de que haveria uma impunidade total, de que o tribunal não tinha força para fazer isso, que as acusações eram frágeis. E na mesma época se fazia um certo tipo de acusação de que o tribunal extrapolava das suas competências. E nós chegamos agora, depois de um arco de 13 anos com muito aprendizado institucional, onde você vê que a Procuradoria-Geral da República se profissionalizou, existe uma separação por núcleos, os ministros costuraram, parece, acordos antes. Então, durante a época do mensalão, você tinha essa ideia de que assim, estava tudo marcado para a absolvição. E houve muitas surpresas. Agora você tem essa ideia de que olha, vai haver uma condenação. E você pode ter surpresas também, mas apesar de você ter grandes indícios estabilizadores de que você deve ter uma condenação. A única voz dissonante nesse grupo é o ministro Luiz Fux. Mas você não sabe se na dosimetria da pena, no cálculo dos crimes, você pode ter diferenças que podem gerar um eventual recurso para o plenário e aí gerar todo tipo de mudança, surpresa, inovação. Vou abrir aqui para a nossa rodada, vou deixar os nossos analistas aqui entrarem e contribuírem um pouco para te ouvir a respeito desse assunto. Yuri. Pois é, Clarissa, bom dia para você, para as colegas em Brasília, para quem está acompanhando a gente, meus amigos aqui em São Paulo. Acho que o Rubens Gleiser está aqui conosco justamente por ter acompanhado muito de próximo esse julgamento mensalão e que são os dois paralelos, as duas referências que a gente tem de ação penal julgada pelo Supremo Tribunal Federal com esse nível de repercussão. Mas eu jogo luz aqui também que se lá em 2012, como o Rubens Gleiser disse, havia toda uma descrença, um ceticismo em relação à capacidade do Supremo de punir políticos, e a gente estava falando de políticos como ex-presidentes, né, na época presidentes de partidos políticos, ministros que eram muito poderosos, como José Dirceu, entre outros tantos. O que a gente vê agora da parte do Supremo não é mais esse ceticismo e, a despeito da divisão doméstica dentro do país, que ainda desperta as paixões a favor ou contra o Supremo, a depender da sentença, existe um holofote internacional jogado sobre o Supremo que é inédito na história da Corte. E por quê? Por todo o contexto internacional geopolítico que a gente vive, de desgaste da democracia, de questionamento do quanto as instituições democráticas resistem a avanços sobre o seu funcionamento, e por isso que a gente viu ministro dando entrevista para veículos internacionais, como o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, a cobertura internacional, nossas colegas lá que estão na Corte do Supremo, vendo quanto a imprensa internacional quer cobrir em loco. A gente percebe aqui pela CNN o quanto há um interesse internacional disso, e também isso entra numa discussão. Na época lá do mensalão era o julgamento sendo transmitido, televisionado, acompanhado ao vivo. Nós acompanhamos, todos nós, na cobertura jornalística de uma forma que era inédita, e agora esta cobertura se extrapolou para um interesse internacional. E isso, claro, também é um fator ali a ser colocado ao se observar como os ministros vão se comportar, como os advogados vão se comportar. Eles não estão falando só na corte, eles estão falando para o país e, de certa forma, estão falando também para outros países e outras instituições pelo